Eu vou falar sobre a armadilha de Tucídides. A nossa era, a geração passada, a geração dos nossos pais, e dos pais, dos nossos avós, eles viveram sobre um mundo bipolar, sobre a era da Guerra Fria. Dia 6 de agosto agora, ontem, fez 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, da bomba nuclear que os Estados Unidos jogou, chamada Little Boy, né, que matou imediatamente cerca de 80 mil pessoas, 79, 80 mil pessoas, imediatamente, e depois esse número se estendeu a 140 mil pessoas, cerca de 140 mil pessoas, de feridos e depois a radiação, que encerrou a Segunda Guerra Mundial e deu origem a um mundo de uma ordem bipolar. Era o mundo do socialismo contra o capitalismo. Havia uma cortina de ferro, havia um muro que dividia Berlim. Essa era a égide que regeu esse mundo. Dos anos 90, foi um intervalo, né, digamos, um intervalo nebuloso, enganoso, em que grande parte do Ocidente global, e não só do Ocidente, né, também da parte que caiu, eu diria, com exceção da China, né, e de poucos redutos do mundo, se acreditou num chamado fim da história, na vitória do capitalismo liberal e do liberalismo, no fim da história no último ano, do Fukuyama. E o começo dos anos 2000, as coisas foram mudando. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, sem dúvida nenhuma vai viver sobre um fantasma ronda a Europa. Lembra como é que o Barbudo começa o manifesto do Partido Comunista? Um fantasma ronda a Europa. Sobre o fantasma, sobre o espectro da armadilha de Tucídides. Qual que é a ideia? O século XX foi um século indubitavelmente americano, estadunidense, norte-americano. E enfim, o mainstream, né, a inteligência americana, os pensadores, os intelectuais norte-americanos, os formuladores de política externa, os policymakers, acreditavam que o século XXI seria um novo século americano, o segundo século americano. Eles se depararam com a China. Como diria o Mike Tyson, todo mundo tem um sonho até levar um soco na boca. E o século XXI, nesse primeiro quartel, e o próximo quartel do século XXI, é o século da disputa pelo poder global. Nós estamos vivendo agora. E essa disputa é entre dois países. É entre duas superpotências globais. E não mais do que isso. Envolve outros atores relevantes. Envolve a Rússia, que é a grande superpotência nuclear, que é aliada de primeira hora da China, que fez uma parceria sem limites com a China. Envolve a União Europeia como um ator secundário. Envolve a Índia, que é um ator também de primeira ordem, mas secundário, né? Primeira grandeza, mas não está no debate, na disputa pelo poder global, como está a China e os Estados Unidos, como é o duelo. O Brasil, que tem uma relevância, mas não tá nesse tabuleiro. Essa é a disputa sino-americana. Tem um livro muito interessante que ele chama Armadilha de Tucídides, que se tornou um best-seller nos Estados Unidos, do Ellison, né? E que ele vai retornar exatamente à história da Guerra do Peloponeso, escrito pelo Tucídides. O que o Tucídides vai dizer? Eu separei um trecho aqui do Tucídides para a gente refletir juntos aqui. O Tucídides vai dizer o seguinte: eu vou citar a história da Guerra do Peloponeso, no livro 1, capítulo 23, página 15. Eu vou abrir aspas para o Tucídides. Ele diz o seguinte, e isso nos ajuda a refletir sobre o mundo de hoje. Abre aspas para o Tucídides. O que tornou a guerra inevitável foi o crescimento do poder ateniense. Foi isso que tornou a guerra inevitável. E o medo que isso causou em Esparta. O crescimento ateniense e o medo que isso causou em Esparta, tá certo?
Então, se havia, durante a Guerra Fria, o medo de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, digamos, o medo, o fantasma, o espectro que paira, e vai ser cada vez mais evidente daqui para frente, já é real, mas vai ser cada vez mais real essa armadilha, posta por Tucídides na Guerra do Peloponeso. É o crescimento chinês e o medo que isso provoca nos Estados Unidos e nos norte-americanos que pode tornar a guerra inevitável. E todas as disputas geopolíticas que nós estamos vendo, esses dois atores, elas vão se aprofundar daqui para frente. Elas não vão aferrecer. Elas vão se tornar cada vez mais intricadas, mais frontais. Claro que em alguns momentos pode surgir uma negociação aqui e ali, mas a disputa está posta. E essa disputa provavelmente vai ser, enfim, ela vai se dar no segundo quartel do século XXI, nesse segundo quartel, nesses próximos 25 anos desse século. Ali as coisas vão começar a assumir uma cara. Claro que pode ser mais que isso, pode ser menos, isso é imprevisível. Mas ela funila para essas próximas décadas, né? 2, 3 décadas desse quartel. Onde estão os pontos sensíveis disso? São os pontos inegociáveis para a China. Porque a China ela tem uma política externa de não ferir os Estados Unidos, assim como a Rússia tem, de não ferir os Estados Unidos nos pontos sensíveis. Então ela tem uma política mais defensiva. É uma política mais cautelosa. Né? É a política externa milenar. Até agora. Pode mudar, mas até agora o que ela tem feito é responder os Estados Unidos na altura, o que ela não fazia antes. Passou a fazer depois do governo Xi Jinping. A diplomacia do panda, né? A responder diretamente, diplomacia do lobo, também como se diz. Tem esse chamado, enfim, na literatura. O que é inegociável para a China? O Mar do Sul da China e Taiwan. E as zonas ali de disputa. Hong Kong já foi ocidentalizada, né? Macau, a região eu anotei algumas. Tibete, a região do Tibete, Taiwan, Tibete, Xinjiang, Macau e o Mar do Sul da China. Aonde é o ponto mais precioso? É Taiwan. A China não tem pressa. A China não vai reivindicar Taiwan no curto prazo. A China não vai atacar Taiwan. A China não vai agredir Taiwan. Aonde está o perigo? Em os Estados Unidos, diretamente ou por meio de proxies, por meio de outros países, atacar um desses pontos. Se isso acontecer, a doutrina da política externa chinesa é reagir. E reagir diretamente, e isso pode desencadear a chamada armadilha de Tucídides. Então, todo o tabuleiro global, né, demais. O que é a política externa chinesa? É expandir as novas rotas à seda, iniciativa Cinturão e Rota, e se aprofundar para o sul global. Organização para a Cooperação de Xangai, OGX, os BRICS, sobretudo os BRICS. Expandir a sua influência através das suas iniciativas que já existem e intensificá-las, né, no sul global. Essa é a estratégia. Ela só vai revidar em pontos ultrassensíveis. É o cenário que está desenhando hoje. E é um cenário estrutural. O que nós temos nos Estados Unidos? Do lado dos Estados Unidos, eu fecho aqui. Os Estados Unidos eles estão lá atrás, né? Como na Guerra do Peloponeso. Eles estão vendo, assim como Esparta, a ascensão de Atenas. E eles estão sentindo um medo. Eles estão como uma besta fera que está se sentindo atingida. Eles têm muita força. E isso vai gerando esse medo, gera reações que podem não ser racionais em termos de política externa, de política internacional, de cálculos táticos. É ali que a armadilha pode escapar.
Veja, o Marco Rubio tem uma declaração agora, recente, dizendo o seguinte: nós temos que começar a taxar todos os países sobre as taxações que se colocam contra os interesses americanos agora. Porque daqui 5 anos nós não vamos ter como fazer isso. Ele cita o Brasil como exemplo, que o Brasil já faz negócios com a China em moedas locais. E que assim como o Brasil está fazendo hoje, daqui 5 anos, vários outros países, se os Estados Unidos não fizerem nada agora, vão fazer comércio ao largo do dólar. E quando eles fizerem comércio ao largo do dólar, os Estados Unidos não podem mais usar o mecanismo de forças que eles têm agora, que é a imposição do dólar forte. Aquilo já foi chamado de diplomacia do dólar forte. Então, eles estão calculando agora. Isso está sendo jogado nos próximos anos. Nessa década e na próxima década, sobretudo. Então, esse é o grande jogo.